vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um projetor que eu já vinha querendo trazer pro canal faz um tempinho, o LG Cinebeam HU715QW. Esse aqui é um modelo que promete imagens em 4K, com ultra curta distância, sistema WebOS, o mesmo presente em TVs da marca, som potente, além de uma proposta mais premium. Então a grande pergunta que fica é, será que realmente ele vale a pena? Ainda mais pensando que ele já foi lançado há um certo tempo e desde então já chegaram vários modelos concorrentes que são mais novos? É isso que vamos tentar descobrir nesse vídeo. Logo de cara, o que chama a atenção nesse projetor é o seu design. Ele é bem bonito e bem construído, com um acabamento em tecido aqui na parte da frente que passa um ar mais sofisticado. Só de olhar aqui a sua construção, já percebemos que é um produto bem robusto e bem tecnológico. Só que como ele é um pouco grande e pesado, seu uso vai ser mais interessante para quem quer montar um espaço fixo e não ficar movimentando, levando o projetor para vários ambientes diferentes. E sabe o mais legal? Diferente daqueles projetores mais tradicionais que posicionamos no fundo da sala e precisamos de um ambiente bem grande para conseguir fazer as projeções, esse aqui é um modelo UST, também conhecido como ultra curta distância. Ele precisa de poucos centímetros da sua parede para fazer as imagens, porque ele meio que projeta as imagens aqui para o alto. Aqui deixando um espaço de 25 centímetros entre o projetor e a parede, já conseguimos imagens de 105 polegadas. Segundo a própria LG, ele consegue atingir imagens maiores, de até 120 polegadas sem perda de qualidade. Mas eu acredito que se você quiser imagens maiores, dá para afastar um pouco mais e conseguir imagens ainda mais gigantes, mantendo um resultado legal. Então, com esse projetor, mesmo com pouco espaço, você já consegue uma experiência de cinema em casa. Só para efeito de comparação, projetores comuns geralmente precisam entre 2 a 3 metros para fazer esse mesmo tamanho de tela. E como vocês já devem estar reparando nessas imagens, as projeções aqui são bem bonitas. Sobre a potência do brilho, é um ponto forte desse modelo. A LG informa 2500 ANSI lumens e nos testes ele se saiu bem, tanto em ambientes escuros quanto em ambientes com uma luz mais controlada. Claro que se você acender todas as luzes do ambiente, você vai perder bastante do contraste da cor. Isso acontece como em qualquer outro tipo de projetor. Para quem quiser investir numa tela de projeção, eu recomendo pesquisar em modelos do tipo ALR, que ajudam a bloquear as luzes do teto e assim permitem assistir esse tipo de projetor com um pouco mais de luz. A gente não tem esse tipo de tela aqui no canal hoje para te mostrar na prática, mas eu já conheço o funcionamento dela e posso dizer que dependendo da sua necessidade, pode valer o investimento. Isso porque essas telas são bem caras, às vezes chegam a custar quase o preço de um projetor em si. Sobre a tonalidade das cores, no modo padrão que vem quando a gente liga o projetor pela primeira vez, eu tenho que admitir que achei que estava tudo um pouco sem vida, sem tanta intensidade. A dica é ir no menu e testar outros modos de imagem. Um dos que eu mais gostei foi o modo cinema, porque nele as cores ficavam mais naturais. Além disso, eu recomendaria mexer manualmente na profundidade de cor nas opções avançadas. Com apenas essas duas alterações, eu já consegui deixar as imagens bem mais vivas, com cores agradáveis para assistir. Então já fica a sugestão para quem comprar. Vale a pena dedicar um tempinho ali para configurar tudo direitinho. Se você gosta das cores mais vivas, dá para aumentar mais ainda essa intensidade. Se você gosta delas mais naturais, é possível só aumentar um pouquinho a mais. Por padrão, ele vem no 50 e eu mantive ali por volta do 80 no menu. O que vocês acharam dessas imagens comparativas? Também preferiram as projeções com a calibração alterada ou vocês preferiram o modo de imagem padrão? E falando agora do contraste, ele vai bem para um projetor. Ter um bom contraste faz com que ele consiga nos entregar mais detalhes na cena. Mas é importante comentar que ele não chega a ter aqueles pretos super profundos. Em algumas cenas mais escuras, dá para reparar que ele tem um certo resíduo de luz, que deixa os pretos puxando quase para uma espécie de cinza. Ainda assim, o resultado geral é bom, principalmente com o brilho que ele nos entrega. E lembra que eu falei que ele é 4K? A tecnologia que ele usa para gerar essa imagem 4K é chamada de Pixel Shifting, que na prática é um truque que o projetor faz para aumentar a quantidade de detalhes na imagem. Ele pega um chip com resolução menor que 4K e faz micro movimentações super rápidas para projetar os pixels em posições levemente diferentes. Isso acontece tão rápido que o nosso olho vê como se fosse uma imagem 4K real. E no final das contas, o resultado é bem convincente. A imagem fica bem definida, com boa nitidez. Só que vale lembrar que para ter uma imagem bem definida em um projetor, além da resolução nativa, é preciso ter um bom foco. E aqui já vai um aviso.
o ajuste de foco não é automático. Você precisa ajustar manualmente através do controle. E o menu para fazer isso não é dos mais fáceis. Temos que ir clicando nas setinhas da esquerda ou da direita até que os 4 quadradinhos estejam mais parecíveis e bem focados possíveis. Então talvez você leve alguns minutinhos até acertar ali o ponto ideal. Mas depois disso a imagem fica muito boa, com um nível de foco excelente. O Keystone também pode ser alterado via sistema. Ele tem o tradicional ajuste de 4 pontos, mas também de 9 ou de 15 pontos, para quem quer um alinhamento ainda mais preciso. E em um projetor como esse que projeta a imagem para cima, eu recomendaria usarem pelo menos o de 9 pontos caso a imagem não fique 100% alinhada. Esse é mais um motivo para não ficar movimentando o projetor, porque além de pesado, deixando ele fixo você só vai ter esse trabalho de ajustar o foco e o Keystone, que é meio chatinho, apenas uma única vez. Para quem pensa em jogar videogame, ele se saiu muito bem nos testes que eu fiz com o PlayStation 5. O projetor reconheceu 4K 60 Hz e também funciona a 120 Hz, reduzindo a resolução para Full HD. Durante os jogos eu achei que o input lag era baixo e as imagens tinham uma boa fluidez. Não percebi travamentos nem atrasos de resposta, o que é ótimo. Outra coisa que me surpreendeu muito positivamente nesse aparelho foi o som. São 40 watts de potência com sistema de som embutido de 2.2 canais. E olha, para um projetor ele manda muito bem. Geralmente uma das críticas em projetores é essa, que o som é muito fraco e que nem se compara ao som de uma TV. Mas aqui eu fiquei com a impressão que ele conseguiu superar o áudio de alguns modelos de TV mais de entrada, e talvez até de algumas intermediárias inclusive. O som é forte pelo seu tamanho, tem presença e até um pouco mais de graves. Para quem quer usar o projetor sozinho sem conectar nenhum dispositivo de som externo, ele já dá conta do recado. Claro que para quem quer aquele som de cinema com um som super potente que vibra tudo, tem a opção de conectar algum dispositivo de som externo nele. Falando do sistema operacional, aqui temos o WebOS, que é o mesmo das TVs da LG. E isso é ótimo, a navegação é rápida e temos vários aplicativos disponíveis. Temos Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus, Apple TV, entre outros. O único app que eu senti falta foi o HBO Max, que eu não encontrei na loja de aplicativos. Então se você usa esse serviço, talvez precise conectar algum dispositivo via HDMI aqui para poder acessá-lo. Algo que complementa bem a experiência do sistema é o seu controle remoto com função Magic Control. É só movimentar o controle que ele vira uma espécie de mouse para facilitar a navegação entre aplicativos. Aí, ao invés de navegar apenas pelas setinhas, dá para apontar para a tela e navegar. Além disso, ele é retroiluminado. Quando você pega, ele já acende, o que facilita demais, pensando que projetores geralmente são utilizados em ambientes mais escuros. Outro detalhe legal é que nesse controle temos atalhos direto para alguns aplicativos de streaming, o que torna tudo ainda mais prático. No geral, o sistema se mostrou bem estável e fácil de usar sem travamentos. É só ligar o projetor, configurar no Wi-Fi ou conectar via cabo de internet e já sair utilizando. Isso é um baita diferencial para quem quer uma experiência parecida com uma de uma Smart TV, só que numa tela muito maior. Sobre as conexões, ele tem 3 entradas HDMI, sendo que uma delas com suporte a eARC, o que é ótimo para conectar uma soundbar. Também temos aqui 2 USB, saída óptica para áudio, RJ45 para cabo de internet, Wi-Fi, Bluetooth e Apple AirPlay. Outra coisa que vale comentar é sobre seu sistema de refrigeração. Mesmo depois de bastante tempo ligado, o projetor não esquentou tanto e o barulho da ventoinha ficou sempre bem controlado. Até dá para ouvir um leve ruído, mas nada que atrapalhe a experiência, principalmente se você estiver assistindo algum conteúdo com som. Para quem está interessado em comprar esse projetor da LG, é bom lembrar que esse modelo já tem um tempinho no mercado, não é nenhum super lançamento, então você não vai encontrar ele em qualquer loja. Mas eu vou deixar aqui na descrição link de sites que ainda tem ele disponível caso queira conferir. E como eu sempre aviso aqui nos vídeos do canal, se quiser ser avisado quando esse ou outros projetores, ou até mesmo outros produtos interessantes entrarem numa boa oferta, entra lá no nosso grupo de promoções do WhatsApp. A gente sempre avisa por lá quando aparecem essas boas oportunidades. O link para acessar o grupo vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. No fim das contas, o LG Cinebeam de ultra curta distância é um projetor que me agradou bastante. Tem pontos que poderiam ser melhores, como um ajuste de foco mais fácil de fazer, ou quem sabe até automático, presença de algumas tecnologias de imagens mais modernas, como HDR10 Plus e Dolby Vision, e até a disponibilidade com o aplicativo HBO Max. Isso são coisas que até podemos encontrar em alguns projetores mais recentes, só que a maioria deles são importados,
o que pode ser um problema para muitas pessoas. Para quem não se sente muito à vontade de importar da China ou dos Estados Unidos modelos que trazem essas tecnologias mais recentes, acaba sendo uma grande vantagem para ele. Isso porque é um produto vendido oficialmente pela LG no Brasil, com garantia e assistência técnica disponível em caso de defeitos. No geral, dá para dizer que o LG entrega uma imagem de qualidade e um som acima da média, além de um sistema operacional que funciona muito bem. Mas e aí, o que vocês acharam desse projetor? Já conheciam ele? Pretendem investir num modelo de ultra curta distância? Comenta pra gente aqui embaixo que eu tô curioso para saber a opinião de vocês. Tendo bastante engajamento aqui no vídeo, podemos inclusive tentar trazer outros projetores com esse tipo de tecnologia para testar aqui no canal. E até mesmo fazer comparação do LG com outros modelos ligados lado a lado. Como a maior parte dos produtos testados aqui no canal são comprados com o nosso próprio dinheiro, a gente acaba priorizando produtos que vocês mais pedem nos comentários ou os produtos que tem mais gostei nos vídeos. Ah, e também não esqueça de se inscrever aqui no canal para não estar perdendo os próximos testes. Muito obrigado e até a próxima!